Boa tarde, meus queridos amigos e amigas. Estamos aqui hoje para mais uma gravação do bate-papo com o Dr. Luiz. Em primeiro lugar, agradecendo sempre, a minha gratidão é imensa pela participação de todos vocês, os comentários que recebo no Facebook, no WhatsApp, no próprio canal do YouTube. Retorno, né, que é muito importante para qualquer tarefa, a gente saber o quanto a gente está atingindo o coração das pessoas, né? Então, por isso, eu agradeço muito o retorno que vocês estão me dando e, naturalmente, serve como um grande estímulo, né? Para que a gente continue nessa abençoada tarefa que não considero minha, considero uma tarefa naturalmente assistida pelos bons espíritos e com o meu esforço, minha vontade, estamos aqui para divulgar essas questões filosóficas, questões da nossa vida cotidiana, do nosso aprendizado, dos nossos sentimentos, tudo aquilo que realmente afeta o nosso espírito e tem grande importância na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual. Então, falamos já sobre vários sentimentos. Lembram-se que eu referenciei há alguns vídeos atrás a questão 907 do Livro dos Espíritos, que fala que todos os sentimentos têm uma função e de todo eles não são ruins nem maus. O problema é exatamente o acréscimo. É aquilo que nós não conseguimos conter nem dominar e que passamos, por conta disso, a sermos escravos desses sentimentos. E é exatamente o tema de hoje. Um desses sentimentos, né, uma dessas manifestações, que é a lamentação. E é natural, né? Eu sempre reforço isso, que a gente tem o direito de lamentar, de murmurar, de reclamar, de se irritar, porque nós somos seres ainda em construção. Somos espíritos rebeldes, segundo Santo Agostinho, e que naturalmente, dentro da nossa condição ainda inferior, esses sentimentos são absolutamente possíveis de se manifestar, como dissemos, como repetimos, referenciando a questão 907, o problema sempre é o excesso. É aquilo que nós não nos esforçamos em combater e que acaba naturalmente dominando as nossas esferas mentais, emocionais e, por que não dizer, espirituais. Então, para falar de lamentação, eu peguei uma joia, uma pérola do livro bastante conhecido dos espíritas e de muitos não espíritas também, que é o livro Nosso Lar, que foi trazido, né, nos anos de 1943, publicado em 1944. Então vejam que já tem bastante tempo, né, esse livro, mas toda a obra do espírito André Luiz, ainda mais quando a gente relê, a gente consegue captar um manancial incrível de ensinamentos da imortalidade da alma, daquilo que acontece no plano espiritual, mas também subsídios, substratos, para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada no plano espiritual, no plano material, nos preparando para o retorno à pátria espiritual. Que os exemplos diversos e múltiplos da obra de André Luiz nos dão como se fosse um roteiro, como se fosse uma caminhada por onde nós podemos e por onde nós não devemos trilhar.
Então, nesse livro, né, o livro Nosso Lar, bastante conhecido, nós temos o capítulo 6º. André Luiz já desencarnou, né, nos capítulos anteriores, já passou um bom tempo no umbral, já foi avaliado pelo Dr. Henrique de Luna na colônia Nosso Lar, descobriu que ele era realmente um suicida inconsciente devido aos excessos, aos abusos, olha aí o abuso, né, que ele cometeu, em especial nas áreas da alimentação, comendo excessivamente, bebendo excessivamente, e algumas leviandades na área sexual, quando ele acaba contraindo a sífilis, que se transforma num câncer intestinal e provoca naturalmente a sua desencarnação. É interessante notar que o Dr. Henrique de Luna e o ministro Clarencio avisam André Luiz que ele, mesmo tendo os tumores cancerígenos, ele poderia ter mantido um quadro de certa estabilidade se ele não fosse tão irascível e irritadiço, se ele não se aborrecesse tanto. Aqueles tumores provavelmente ficariam num processo de estabilidade durante muito tempo. Mas devido a esse comportamento, eles cresceram mais rapidamente e levaram à desencarnação do André Luiz. Então, nesse capítulo, ele já está, capítulo 6º, que a gente vai estudar, ele já está na colônia, na cidade chamada Nosso Lar, albergado num parque hospitalar e sendo atendido por diversos enfermeiros, médicos e aquele que foi o responsável pelo seu resgate no umbral, é o ministro Clarencio. Então esse é o capítulo 6º, que tem por título Precioso Aviso. Por quê? Porque André Luiz vai entrar num estado mental de lamentação excessiva e ele vai receber um precioso aviso do ministro Clarencio com relação a essa conduta, a essa postura de excesso de murmurações. Então, assim que Clarencio entra no quarto de André Luiz, junto com um outro assessor, ele faz uma pergunta: como vai, meu irmão? Melhorzinho? Você está melhor? Então, a pergunta, todos nós, quando vamos visitar uma pessoa enferma, né, temos a curiosidade de saber se o quadro está melhorando, né? Uma pergunta, vamos dizer assim, protocolar. Mas o mais importante é a reação do André Luiz a essa pergunta. E ele começa a desfiar uma série de lamentações que a gente vai ler algumas aqui. Estou melhor, mas eu sofro intensamente. Estou melhor, né? Mas olha o que está predominando. Às vezes esse estou melhor é só da boca para fora. O que predomina mesmo é esse sentimento de inconformação com a situação. Muitas dores na zona intestinal e angústias no coração. Claro, o espírito que desencarna com uma doença dessa vai repercutir, embora o câncer, as doenças tenham ficado no corpo físico, mas por uma questão de reflexo, de ressonância com o corpo espiritual, muitos dos sintomas continuam mesmo no plano espiritual. Então, a desencarnação, tendo sido ocasionada por esses tumores intestinais, ainda se refletia em alguma perturbação, dolorimento nessa zona no plano espiritual, que é absolutamente natural, porque é um período de convalescença, né? É um período em que o espírito vai se desanuviar, se desapegar dessas vibrações mais grosseiras do corpo físico, mas que ainda estão a repercutir no corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, dentro da doutrina espírita, né?
Como tem sido pesada a minha cruz. Olha a série de lamentações do André Luiz, né? Minha cruz está mais pesada do que a de todo mundo. A dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Ele começa, né? Como ele percebe que o ministro Clarencio permaneceu em silêncio a essas lamentações, então ele tomou esse silêncio como se fosse uma conivência, como se fosse até um estímulo para ele continuar reclamando. E foi isso que aconteceu. Ele continuou reclamando e se sentiu encorajado. E continuou com a sua série, sua fieira de murmurações. Meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Olha só, não tem nem como exprimir. É tão grande que eu não tenho nem como exprimir. Olha o estágio mental que André Luiz se encontrava nesse momento da sua recém-internação na colônia Nosso Lar. E aí ele começa a perguntar, como é que estará minha esposa? Como é que estarão meus filhos? Será que meu filho, que tinha determinado planejamento a nível de profissão, será que ele cumpriu? Como é que está a minha ex-esposa Zélia, né, que disse que planteou muito no velório, etc. E disse que não sobreviveria à ausência dele. Como é que ela está? Ele começa a se lamentar com relação à saudade da família. Continua André Luiz nas suas lamentações, dizendo assim: no planeta, ou seja, quando estamos reencarnados, nós temos vicissitudes, que são as mudanças e os obstáculos, as provas. Temos desenganos, doenças, incompreensões e amarguras. No além-túmulo, quando a gente desencarna, a gente tem martirizações, misérias e lágrimas. E aí ele questiona Clarencio, mas então a vida é isso? Quando a gente está reencarnado, um muro de lamentações, de problemas, de dificuldade. Quando a gente desencarna também, então a vida se resume a essa via crucis de dificuldades, né? Então, esse é o estágio mental. E aí ele termina dizendo assim: por mais que eu queira me fixar no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o coração. Que desventurado destino possuo? E aí ele cai num pranto convulsivo. Ele começa a chorar muito, né? Depois dessa série de lamentações. E o Clarencio e o assistente observando, esperando aquela, vamos dizer assim, tempestade passar, né? E finalmente ele interrompe, o Clarencio interrompe, o ministro Clarencio, de Nosso Lar, interrompe André Luiz e começa com uma pergunta. É interessante que os grandes sábios, os grandes pensadores, o Cristo fazia isso sistematicamente no Evangelho, né? Ele perguntava à pessoa o que ela queria, qual era o objetivo dela, se ela acreditava, enfim. Então Clarencio também interrompe aquela série de lamentações com uma pergunta importante. Meu amigo, deseja você realmente a cura espiritual? Profunda, né? O que você quer? Você está aqui para quê? Fazendo, como todo bom mestre, fazendo o discípulo refletir sobre aquilo que ele está exteriorizando. No caso aqui, uma tempestade de murmurações, de reclamações. Então ele pergunta assim: o que você está querendo? Qual é o teu objetivo aqui, entre nós? Você quer a cura espiritual? E aí, André Luiz balança afirmativamente a cabeça, dizendo que sim. Não responde verbalmente, balança a cabeça. E aí o ministro Clarencio vai dar uma série de orientações que servem para todos nós. Não servem apenas para o espírito André Luiz, quando nós estamos visitados por essa murmuração, essa lamentação, essa fonte de reclamação excessiva.
todos nós eventualmente passamos. Então, o ministro Clarencio vai dar algumas orientações com relação a que ele atinja verdadeiramente a cura espiritual. E foi a pergunta dele: você quer o quê? A cura espiritual? Então, vou te dar umas dicas. Primeiro, a lamentação mental denota enfermidade mental. Por isso que eu botei o título desse capítulo como enfermidade mental. De curso laborioso e tratamento difícil. Por que eu fiz questão de realçar isso? Porque na nosologia, né, no código de doenças mentais da Terra, da medicina terrestre, a gente não tem a lamentação como uma doença mental. Não tem. Nós temos lá centenas de psicopatologias, mas não existe nenhuma referência de que a pessoa que reclama muito da vida é um doente mental. E o Clarencio está afirmando isso. Que na avaliação espiritual, no plano das verdades eternas, que é o plano espiritual, uma pessoa que reclama demais é considerada um doente mental. Estou falando demais, tá ok? Ninguém vai ficar culpado aí, a gente já falou bastante sobre a culpa, né? De ter eventualmente uma reclamação de uma coisa ou outra, etc. É quando isso passa a ser como se fosse uma enxurrada de pensamentos sem freio. Aí sim denota essa enfermidade. E a gente conhece gente assim, né? Reclama o tempo todo de tudo. Dos familiares, do tempo, do político, da própria vida, das escolhas que fez ao longo da existência, das suas condições de saúde, enfim, reclama de tudo. Fica o tempo todo reclamando. Então, no plano espiritual, essa pessoa é considerada um doente mental de curso laborioso, ou seja, vai demorar muito, tratamento difícil, curso laborioso. Por quê? Porque vai requerer da própria pessoa uma modificação do padrão mental. Não depende do Clarencio, nem do assistente, nem do Dr. Henrique de Luna, nem do governador de nosso lar, nem de Jesus. A pessoa que vai ter que auto-identificar esse padrão de reclamação excessiva e ir aos poucos modificando isso. É indispensável, continua Clarencio, criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Olha aí que eu falei. Se esse hábito de murmuração já está incrustado, já virou um clichê mental, já virou um padrão de comportamento do dia a dia, é necessário criar um outro padrão. Principalmente o padrão da gratidão. A gente avaliar todas as coisas boas que acontecem com a gente, colocar numa balança e perceber que essas coisas boas são muito maiores do que as chamadas coisas ruins. Porque não existe coisa ruim, existem coisas em que nós seremos mais testados, a nossa exemplificação daquilo que a gente já tem como conhecimento, seremos fortalecidos por essas provas, e as coisas mais fáceis da vida que nos agradam, que nos dão prazer. Então essa é a diferença, mas não existe coisa boa e coisa ruim. Tudo que nos acontece tem uma finalidade terapêutica e pedagógica, para que nós atinjamos a perfeição, como está escrito na questão 132 do Livro dos Espíritos. O objetivo da encarnação é a perfeição. E sem tribulação, sem dificuldade, sem vicissitude, sem prova, sem desafio, a gente não cresce. Essa é a grande verdade. Então ele falou, tem que disciplinar os lábios. Cuidado com o que você vai falar. Porque uma coisa é o que a gente pensa, mas a partir do momento que a gente verbalizou, isso já ganha uma proporção diferenciada e pode, inclusive, contagiar o nosso semelhante.
muitas vezes fazendo com que ele se afaste da gente, porque quem consegue ficar ao lado de uma pessoa reclamando o tempo inteiro? Né? Por uma questão mesmo de aversão magnética, de sintonia, a pessoa se afasta. Eu não vou ficar do lado dessa pessoa que reclama o tempo inteiro, né? Que eu vou acabar me contaminando. Então, quando você verbaliza, é pior. Cegueira da alma, olha a advertência do Clarencio, é identificar padecimentos onde exista luta edificante. Além de ter chamado de doente mental, agora ele chama de cego. Cego é aquele que não consegue perceber que em cada luta, cada conquista, cada prova, nós poderemos sair fortalecidos na nossa jornada de evolução rumo à perfeição. Ele chama aqui de luta edificante. Você está edificando, você está se construindo. À medida que você fortalece as suas disposições para vencer as provas, como escreveu Paulo de Tarso, toda tribulação gera fortaleza. Então, quando nós conseguimos vencer um obstáculo, seja ele qual for, nós estamos adquirindo a fortaleza, a força, a coragem para continuar prosseguindo. E todas as vezes que nós reclamamos, né? Me lembrei agora da parábola dos talentos, daquele último que recebeu um talento e enterrou. Enterrou por medo, enterrou por não acreditar que ele seria capaz de multiplicar. Então nós estamos aqui para aprender a multiplicar os nossos talentos, que são divinos, porque não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então todas as potencialidades divinas estão íncitas dentro de cada um de nós. Então é necessário a prova, a dificuldade, o obstáculo, o desafio para que elas possam se desenvolver. Cegueira da alma é não identificar isso. É achar que tudo é problema. Tudo é problema. Eu sou uma pessoa realmente perseguida pelos problemas. Isso é uma cegueira espiritual. Quanto mais se fala sobre as condições dolorosas, mais fortes os laços que nos prendem às lembranças mesquinhas. Quanto mais a gente repete, isso está comprovado até na medicina. Quando você recorda um fato do passado que te fez sofrer, que te magoou, os hormônios que foram liberados naquela época são liberados hoje. Hormônios que na condição excessiva vão causar problemas, em especial os hormônios da suprarrenal, a adrenalina e o cortisol. Então, quando a gente lembra de uma mágoa, de alguma coisa lá do passado, a gente recapitula não só no campo mental, mas no campo físico, prejudicando e ocasionando determinadas doenças, enfermidades. A gente está recapitulando. Então, o ministro Clarencio falou aqui de lembranças mesquinhas, né? Porque o que já passou, já passou. Por exemplo, de que adianta André Luiz ficar fixado nos 8 anos que ele teve no umbral, ele passou no umbral até ele se lembrar que existia um Pai Criador e fazer uma prece, que é quando ele é socorrido? De que vai adiantar ele ficar lembrando dos 8 anos no umbral, se naquele momento ele está ali deitado num leito, alvo, com um lençolzinho branquinho, sendo assistido por pessoas caridosas? Aquele é o presente, aquele é o momento presente dele. O que passou, passou. E se passou foi porque foi necessário, foi o culto ao materialismo que ele empreendeu durante quase toda a sua existência, não se interessando pela religião, não se interessando pela divindade. Então foi a colheita de algo que ele mesmo plantou. Não pode inculpar a ninguém, nem aos bons espíritos, nem a Deus, nem a ninguém. Foi a escolha pessoal de trilhar o caminho do materialismo, né? Até porque era um homem de ciência, um médico, e que naquela época tinha poucas disposições para
se aprofundar no quesito religião. Então ele vai colher no umbral as consequências disso, né? Então, quanto mais a gente lembra, é a chamada vitimização ou autopiedade. Quando a gente tem muita pena da gente mesmo, a gente vai criando grilhões, algemas, que nos prendem àquele pensamento negativo. Que nós somos grandes sofredores. Ninguém sofre no planeta como a gente. Nós somos os maiores sofredores do planeta. E aquilo vai crescendo. Um fenômeno de autopiedade. E a gente acaba encarcerado. O grande problema para nós que conhecemos a realidade espiritual também é que isso faz com que obsessores, espíritos que não querem nosso desenvolvimento, estimulem esse tipo de pensamento, dizendo: você sofre demais mesmo, você não merece, Deus está sendo injusto com você, você é uma pessoa boa, por que você está passando por isso? Entendeu? Então eles tentam alimentar esse tipo de autopiedade, e é um círculo vicioso, e tem que ser quebrado por um círculo virtuoso. O círculo virtuoso é o círculo da gratidão, do reconhecimento de que nós passamos exatamente tudo aquilo que precisamos passar e que Deus não dá o cobertor senão de acordo com o frio. Nem a cruz maior do que a que nós podemos carregar. Porque Ele é um Pai justo, bom, benevolente, misericordioso. Então jamais Ele ia imputar a um filho, como disse Jesus: vós que sois maus, não dais pedra a um filho que vos pede pão, que dirá a Deus. Vocês são maus e conseguem ser bons com os vossos filhos? Imaginem a solicitude divina com relação a todos os seus filhos, como ela é incomensurável, ela é infinita. Então Deus vai nos dar de acordo com a sua lei de justiça, amor e caridade aquilo de que necessitamos. É esse círculo virtuoso que quebra o círculo vicioso da autolamentação. É quando nós compreendemos que tudo que nos visita é justo, é perfeito, é bom e precisamos passar por aquilo para fortalecer as nossas disposições íntimas e espirituais. Continua a Clarence, né? Você vê? Perguntou se ele estava melhorzinho. O André Luiz fez aquela série de lamentações e o mestre, né, como Clarence, aproveita a oportunidade para traçar uma diretriz, um roteiro de cura, de autocura, para aquele espírito que estava acometido da enfermidade mental da lamentação. Ele diz assim: o mesmo Pai que lhe abrigou aqui atenderá os seus parentes terrestres. Querendo dizer assim: por que você está preocupado com a sua família? Você não foi atendido aqui? Você não está aqui sobre essa proteção? Quem você acha que te trouxe até aqui? O mesmo Pai misericordioso que está cuidando da sua família. Tipo assim, onde é que está a sua fé? E a palavra fé, já explicamos aqui, não é só confiança, é fidelidade, é lealdade a essa certeza de que Deus está velando pela nossa jornada evolutiva ao longo dos séculos, dos milênios e por toda a eternidade. Ele vai cuidar de nós até os tempos imemoriais que a gente, né, como nós somos infinitos, ele é eterno, nós somos infinitos, nós não temos fim. Então, até toda essa infinitude ele vai cuidar de nós. Então, essa certeza que se chama fé. Continua Clarence, já encerrando. Estaremos aqui com você para as dificuldades presentes ou projetos do futuro, mas não dispomos de tempo para zonas estéreis da lamentação. A lamentação está ligada ao passado. Naquela passagem do Antigo Testamento, né?
da fuga de Sodoma e Gomorra, onde Ló e sua família fogem daquele incêndio, uma das orientações do anjo é para que eles não olhem para trás. E aí a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Numa simbologia de que todas as vezes que nós ficamos olhando para o retrovisor do nosso passado, nós congelamos, nós vamos ficar estáticos, não vamos sair do lugar. Esse é o simbolismo da história de Ló. E também Jesus, no Evangelho, ele adverte: todo aquele que coloca a mão na charrua e olha para trás não é digno do reino dos céus. Numa advertência também de que nós podemos sim consultar o passado. Mas por que nós, já que nós estamos falando de culpa, falamos de culpa nos outros episódios, estamos falando de lamentação nesse, por que nós não olhamos para o nosso passado com olhos de luz, de amorosidade? Jesus nos advertiu: se tiverdes olhos de luz, todo o teu corpo será são, sadio. Então, quando a gente olha para o nosso passado, por que a gente não olha com amorosidade? Não vê que tudo aquilo que a gente passou faz parte do conjunto de necessidades evolutivas que nos trouxeram até hoje. Seres mais maduros, mais experientes, mais fortalecidos e que, com aquelas condições ditas adversas, nós conseguimos vencer muitos obstáculos. Mesmo quando tomamos decisões equivocadas, vamos nos lembrar que aquele ser que tomou aquelas decisões já não existe hoje. Por exemplo, os equívocos que a gente cometeu, um exemplo só, né? Na juventude, na adolescência. Aquele adolescente existe? Ou nós já nos transformamos, amadurecemos e estamos numa outra condição? Aquele adolescente, por que eu vou olhar para o passado, identificar aquele equívoco e ficar me martirizando? Não posso cometer isso hoje. O que eu não posso é repetir determinados padrões que são incompatíveis com a experiência e etc. Mas ter olhos de amorosidade quando a gente olha para o passado. Aquela pessoa que tomou aquela decisão naquela época, a tomou porque achou que era melhor. Eu hoje, vendo um vídeo do Haroldo Dutra, a pessoa mandou uma pergunta assim: mas eu tentei me suicidar. Eu ainda sou um suicida? E o Haroldo falou: claro que não. Esquece isso. Olha a culpa. Por que está alimentando isso? Você sobreviveu e não está pensando mais em se matar, então esquece isso. Vai ficar o tempo todo com essa condição de suicida? Não. Está lutando, brigando pela vida. Vamos continuar juntos. Então é essa postura de ter amorosidade. Quando a gente olhar para o passado, por favor, assim como também quando formos visitar o futuro, vamos tentar dilatar as nossas percepções num processo de amorosidade, enxergando coisas boas no passado e projetando coisas boas no futuro, não sendo tomado pelo medo, pela inquietação, pela ansiedade, e naturalmente vão nos trazer vários transtornos também de desequilíbrio emocional. E aí, o ministro Clarence faz essa advertência aqui: se desejas permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Ele dá uma dura. Se você observar, como todo espírito que realmente deseja, o discurso do espírito que deseja a melhoria do outro não é um discurso de passar a mão na cabeça. É hora de passar a mão na cabeça quando a pessoa está muito aflita, mas quando a pessoa precisa despertar, é um discurso mais duro, né? Pedro até chegou a dizer: mas Senhor, muita gente abandonou o Senhor porque o seu discurso é duro, né? Porque é verdade. Então, a gente, por exemplo,
fazendo esses vídeos, a gente não pode ter a pretensão de agradar todo mundo, de ficar preocupado com os likes, né? Quantas pessoas estão aprovando. Porque a gente sabe que algumas coisas que serão ditas vão doer, vão machucar, vão mexer em profundidade com o cerne do ser. Então, é a advertência do Clarencio. Olha, se você quiser continuar aqui na colônia, você tem que mudar o pensamento. Senão você vai sair. Olha que advertência. Grave, né? Ou você entra no padrão, ou você sai. Parece falta de caridade, não é falta de caridade não, porque é uma escolha pessoal. Ele está sendo advertido e ensinado para sair dessa doença mental chamada lamentação. Se ele não sair, é condição própria, é livre-arbítrio, que precisa ser respeitado. Então, assim, para todos nós também. Serve para André Luiz, serve para nós. A gente quer sair do padrão mental enfermiço da lamentação, então vamos fiscalizar. Por que eu estou reclamando disso? Por que eu estou reclamando do tempo, do político, do calor, disso, do chefe, da minha saúde, disso, daquilo, do meu cônjuge, do meu filho? Vamos fazer uma avaliação profunda para ver quais são os sentimentos que estão envolvidos nessa enfermiça lamentação. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Aí o Clarencio fecha com isso, né? Entendeu? A dor aqui na colônia Nosso Lar é uma possibilidade de crescimento. Se você não enxergar assim, você não está compatível em permanecer na nossa colônia. Aí, depois dessas advertências dramáticas, no meu entender, dramáticas, firmes, poderosas e duras, ele repete, o Clarencio repete a pergunta de quando ele entrou no quarto, para avaliar, olha a beleza pedagógica desse mestre. Ele entrou no quarto e fez uma pergunta: como é que você está? Melhorzinho? E aí teve todo esse desencadear que nós falamos, né? Da lamentação, depois das advertências dele. Ao invés de condenar, ele fala assim: então vamos virar a página, começar de novo. Como se eu tivesse entrado agora no quarto de novo. Aí ele faz a pergunta de novo para o André Luiz, para testar como é que tinha sido a modificação, a transformação do padrão mental do André Luiz. Então ele pergunta assim: como é que você está? Melhorzinho? E olha a resposta do André Luiz, que fecha o capítulo. Que maravilha! Vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Que lindo, né? Lição maravilhosa para todos nós, né? Quando verdadeiramente nós aceitamos as advertências, né? No caso dessa intervenção aqui, foi a intervenção terapêutica da alma. Uma coisa é você cuidar do corpo, é importante. Outra coisa é você tentar curar a alma, que foi esse o objetivo do Clarencio em fazer essas advertências dolorosas, difíceis, mas absolutamente necessárias no caso da enfermidade mental de André Luiz, chamada lamentação. Então era isso que eu queria trazer para vocês, porque esse capítulo mexeu muito comigo. Claro, né? Todos nós temos essas falhas, essas derrapagens, e como serviu para mim, eu queria compartilhar com todos os meus amigos, todas as minhas amigas, esperando que essas advertências de Clarencio possam nos trazer um pouco de luz às nossas lamentações excessivas. E como eu falei, um dos grandes antídotos da lamentação é a gratidão. É nós compreendermos que existe um planejamento divino para os detalhes da nossa existência. A encarnação é um investimento, segundo Joana de Ângeles, é o maior investimento do espírito.
Então, inúmeros benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda, endossaram e acompanham a nossa existência. Acompanham. Vou contar um fato para vocês. Eu estava no 5º ano de medicina, atendendo numa clínica no Meier, chamada Casa do Sargento do Brasil, e entrou uma paciente, e ela com mediunidade, uma mediunidade ostensiva, ela me falou uma série de coisas do que ocorreria comigo dali para frente se eu aceitasse estudar a doutrina espírita. Ela viu um médico espiritual do meu lado, aguardando que eu me interessasse pela doutrina, para que ele mais pudesse me ajudar. Então vejam, estou falando isso para mostrar o planejamento divino. Uma paciente que entrou para que eu a atendesse, de alguma maneira, minorasse as suas dores, o seu sofrimento, e ela que me deu uma contribuição que já dura 35 anos, né? E que me beneficiou e beneficia a cada dia na construção do homem novo. Então vejam, é Deus se utilizando da criatura para atender a criatura. Então, nós temos que ser gratos a tudo que nos acontece. Tudo. Absolutamente tudo. Ah, não, mas isso é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Faz parte. Ou de uma colheita do passado, de algum fato desarrazoado, criminoso que a gente cometeu, ou uma prova para a gente crescer, mas tudo está de acordo com essa programação divina. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo, e por isso que eu escolhi uma música para a gente encerrar, do Padre Marcelo Rossi, Tudo é do Pai, tudo é dele. Não adianta a gente pensar que a gente tem condição de controlar isso, aquilo outro, que a gente vai dominar determinada situação, que a gente vai, sem a ajuda dele, vencer qualquer obstáculo, porque não, tudo é dele. Todo o universo ou multiversos são criações dele, nós somos filhos dele e devemos, tanto quanto possível, nos submeter à sua perfeita, sábia, misericordiosa vontade. Então a letra do Tudo é do Pai, que eu vou botar o link da música, é assim. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora e disse, ó Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui para o mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei, nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Muito obrigado. Que Deus permaneça conosco, conduzindo as nossas existências rumo à perfeição, à felicidade. Namastê. Muito obrigado.